Olá pessoal, dando sequência aqui uma continuidade de vídeos aqui que nós estamos fazendo para o YouTube. Constantemente você, eu, qualquer pessoa nesse país, conversando com alguém, andando por aí, estamos constantemente ouvindo pessoas falarem muito mal do nosso país, da história do nosso país. Isso é uma coisa muito constante. A maioria destas pessoas que falam mal do Brasil é porque não conhece a história do nosso país. O mundo contou uma história pra gente, o mundo contou uma história pra você, você acreditou nela, comprou essa história e você fica igual papagaio repetindo por aí que brasileiro é burro, que brasileiro não serve pra nada, que brasileiro tem, sabe? E até mesmo a ideia de QI. As pessoas repetem muito por aí que o QI do brasileiro em média é 83. Isto não é uma verdade, porque a média do QI das regiões do Brasil, quando você separa por regiões, norte, sul, leste, oeste, centro-oeste, sudeste, sul, quando você separa por regiões, você vê que há uma diferença enorme na ideia de QI. E esta ideia de que a inteligência está muito ligada a outros fatores também. Mas para aquelas pessoas que constantemente estão falando mal do nosso país, estas pessoas não conhecem a história, por exemplo, do Padre Gusmão, que foi um pioneiro na criação de códigos criptográficos, um dos pioneiros em grandes inventos. Estas pessoas não conhecem, por exemplo, a história do Padre Roberto Landel, que foi pioneiro, foi ele muito antes do mundo lá fora inventar o rádio, o telefone e até a TV. Este cara tinha inventos fantásticos. Ele tinha criado coisas fantásticas, mas por outros motivos o mundo não chegou a conhecer estes inventos deles. Sem contar em Santos Dumont, que a grande verdade é que o pai da aviação no mundo é Santos Dumont, não são os dois irmãos Wright americanos, é Santos Dumont. Mas o mundo vendeu para você a história de que Santos Dumont não é o pai da aviação e você acredita nisto. A maioria das pessoas não conhece, por exemplo, a história de Hércules Florence, um pioneiro na área da fotografia, um sujeito fantástico que esse cara criou coisas extraordinárias. O vídeo aqui é muito curto para falar sobre isso. E tantas outras pessoas como Vital Brasil, que desenvolveu o soro antibiótico, e tantas outras pessoas e matemáticos brilhantes também. Agora, o mundo, ele vende para você uma história. Geralmente a história é contada por aqueles que vencem, por aqueles que adquirem poder de subjugar e poder sobre a humanidade. Por isso que você fica constantemente acreditando que os grandes pensadores, os grandes filósofos, por falar em filósofo, talvez você nunca ouviu falar em Matias Arias, um grande filósofo brasileiro. Pesquise sobre a história dos filósofos brasileiros, que você vai ver que lá no passado tinha pessoas que escreveram coisas fantásticas, filosofias extraordinárias. E eu poderia citar aqui uma lista de mais de 50 pessoas para vocês, extremamente impressionantes e que fizeram coisas fantásticas. O Brasil não é isto que contam para você. Sem contar que o nosso país é um país extremamente rico, rico em terras raras, rico em recursos naturais, é um país extremamente rico em extensão, com tamanho, com dimensões continentais, um povo extremamente engenhoso, mas que de um certo período da história para cá, foram nos convencendo que somos cidadãos de segunda classe, que somos cidadãos inferiores, que o nosso QI é de 83, isso tudo é uma mentira. E o Brasil é um país extremamente rico, o Brasil é um país com pessoas extremamente inteligentes, mas um país que tem problemas. E um país que foi vencido pelo medo, um país que foi vencido por narrativas que convenceram esse povo de que o povo não é inteligente, de que o povo não é forte, de que o país é pobre, que é sempre melhor ir embora do país, ir embora para os Estados Unidos, para a Europa, para qualquer outro lugar do que viver aqui. Meu irmão, você vê como que este mundo vive numa ilusão tão louca, esse mundo é tão louco, que, por exemplo, a Torre Eiffel, aquilo é um lugar horroroso, aquela torre, aquele ambiente ali. Eu conheço pessoas que estiveram ali e o que existe de bonito ali, cara? Eu estou falando isso porque eu conheço pessoas que estiveram lá e falaram pra mim, eu não vi nada de lindo, de fantástico, mas recebe mais turistas do que todo o Brasil. É claro que isto existe uma questão de vários fatores, como a violência, como a falta de segurança, um conjunto de coisas que impedem muitos turistas de virem para cá.
Mas se nós formos falar de belezas naturais, de belezas, de paisagens, o turismo brasileiro dá show em praticamente mais da metade do mundo. O turismo, o Brasil tem lugares lindos, extraordinários. Olha, só quem conhece bem o Rio de Janeiro sabe que o Rio de Janeiro tem lugares lindos, paradisíacos. Só quem conhece bem o Nordeste do Brasil, a Amazônia, o Pantanal, o Sul do Brasil, o Centro-Oeste brasileiro. Só quem conhece as grandes chapadas do Brasil. O Brasil é um país lindo, um país fantástico, mas infelizmente nós fomos governados durante muito tempo. O nosso povo foi governado por corruptos, com pessoas sem amor à pátria, com pessoas sem amor e sem compromisso com este país, e que foi enterrando esta nação nessa baixa estima, que foi enterrando esta nação nesta narrativa de derrota. O Brasil não é um país derrotado. Como diz, o Brasil é um gigante adormecido, mas o povo brasileiro em si é um povo forte. E do nosso Brasil, de norte a sul, de todas as regiões, sempre surgiram grandes personalidades. Para você ver, conseguiram até mesmo destruir uma das coisas que a população amava muito aqui, como o futebol, né? O futebol hoje no brasileiro, no mundo, está completamente desmoralizado, a seleção brasileira. Quem é que tem medo hoje em dia de jogar com a seleção brasileira? E fora outras coisas. Mas é apenas uma reflexão para você pensar. Se você pesquisar na história, se você for pesquisar, se você for buscar informações, você vai descobrir que o Brasil é muito maior do que aquilo que disseram para você. E que o nosso país, ao longo de toda a sua história, desde quando ele foi colônia, desde o Brasil Império, até o Brasil República, até os dias de hoje, o Brasil sempre teve pessoas extraordinárias. Olha, eu há poucos dias atrás eu estava assistindo alguns podcasts, e de repente eu assisti um podcast em que o doutor Sérgio Felipe de Oliveira, um neurocientista, se eu não me engano, ele esteve em Harvard dando umas palestras falando sobre a pineal. Cara, que indivíduo fantástico, que sujeito fantástico, que conhecimento, que sabedoria, a quantidade de conhecimento, de estudo, de pesquisa, aquele homem carrega uma quantidade de informação, de conhecimento, de sabedoria, mas convenceram você que o Brasil, convenceram você através de uma narrativa que o nosso país é um país fraco, um país derrotado. Não, o nosso país não é isso, né? E é por isso que por onde você anda, por todos os lugares que você vai, as pessoas estão. Você vai em um hospital, as pessoas estão nervosas, xingando todos os funcionários públicos. Basta a pessoa ver uma viatura policial na rua, já começa a ficar nervoso, xingando a polícia. Cara, existem lugares no mundo que, se você tivesse noção de como algumas pessoas vivem em certos lugares do mundo, você iria perceber que nós não estamos tão na pior assim. E existem pessoas que chegam para você e falam assim: não, mas o nosso país está devendo, é um país que está lascado, afundado em dívida, dívida externa, dívida pública. Meu irmão, a nossa dívida pública, as dívidas que nós temos aqui, e pública, dívida externa, não é nada comparada à dívida que essas grandes potências, esses países como Estados Unidos, Japão, por aí vai, tem. Valorize o seu país. O seu país é um país grande, é um país abençoado. O nosso país tem uma história de pessoas fantásticas, mas também tem problemas. O nosso país também tem problemas. E nós não iremos resolver o problema do nosso país amaldiçoando o nosso país. Nós precisamos ser abençoadores do nosso país, do nosso povo, e deixarmos de lado esta narrativa que nos convenceram e convenceram o Brasil de que o Brasil é um país derrotado. Um abraço, viu?